Bora para processo de trabalho direto. Cara, processo de trabalho, geralmente, até porque eles já arrocharam na de trabalho no 35, foi? Foi, não foi? Aí pode ser que eles arrochem qual? Na de processo. Não falar muita merda, não. Então, não, difícil, processo é difícil. Mas as de processo, cara, são as questões de audiência, tá? Questão é audiência, né? Eu vou focar na audiência, mas é porque geralmente, calma, das 5 questões de processo, 3 são sobre audiência. Então vamos nela. Quando eu falo sobre audiência, é desde prazo, contagem de prazo, que contar prazo para audiência é tudo. Então vamos lá. Audiência, as questões mais básicas de audiência, tá? Tanto o empregado quanto o empregador são obrigados a comparecer, tá? O reclamante, se não comparece, o processo é arquivado, pelo amor de Deus. Seja o reclamante empregado ou seja o reclamante empregador. Quem cochicha, o rabo espicha, tá? Seja o reclamante... Não, eu posso dizer isso não. Seja o reclamante empregado, cochicheiras, né? Ela, meu filho, tá cochichando. Seja o reclamante empregado ou seja o reclamante empregador. Por quê? Porque a FGV colocou uma ação de consignação em pagamento. E na ação de consignação em pagamento, geralmente, o autor é o empregador. Aí depois ela mudou. A empresa entrou com ação. A empresa entrou com ação. A empresa é reclamante. A empresa faltou a audiência. Letra A, revelei confissão, todo mundo marcou. Ou foi 28º, foi 29º exame de ordem. Não foi 28º, foi 27º. Todo mundo marcou, disse, não é. 99,9999% do reclamado é o empregador. E o reclamante é o empregado. Mas não quer dizer que o reclamante não possa ser o empregador e o reclamado o empregado. Então não é o empregado faltar que o processo é arquivado, é o reclamante faltar. Seja o reclamante empregado ou empregador. Então, o reclamante faltou, seja ele empregado ou empregador, o processo é arquivado. Reclamado faltou, seja ele empregado ou empregador, é revelia e confissão. Lembrando, a regra é assim, revelia e confissão. Fizemos uma questão dessa nos cursos de exercício de questão. A revelia, só sim ou não? A revelia atrai necessariamente a confissão? Não, porque você pode ser revel, mas não pode ser confesso. Você faltou à audiência, você é revel. Só que a matéria era exclusiva de direito. E aí, matéria de direito, não há confissão. Há revelia, porque você faltou à audiência, mas não há confissão, que é a presunção que os fatos narrados pela outra parte, esses fatos são verdadeiros. Ou então, como estava na questão, o cara diz que prestava 12 ou eram 18, acho que eram 18 horas. O cara entrou com reclamação trabalhista, dizendo que a gente resolveu nos cursos de domingo, foi de sábado. O cara ingressou com reclamação trabalhista, dizendo que prestava 18 horas extras. Não foi? Sem intervalo, putaria. Não, porra, putaria. 18. Aí o empregador faltou a audiência. Foi decente a questão, não foi? O empregador faltou a audiência. Você, revelei confissão. Revelei sim, porque o empregador faltou a audiência. Mas confissão não dá para presumir que é verdadeiro. O cara trabalhar 18 horas sem intervalo. Então, quando a matéria é exclusiva de direito, a questão vai dizer, ou quando o fato não é muito verdadeiro, é inverossímil, é quase impossível, pode até ter revelia, o cara faltou, mas não vai haver confissão, que é o 341, o próprio CPC diz isso, é o 341 do Código Velho de Processo Civil. Quando você tiver uma reclamação trabalhista plurima, o que é uma reclamação trabalhista plurima? Vários reclamantes, tá? Vários reclamados, 10, 14, 15, 20, 5 reclamantes. Tu já imaginou 10 reclamantes, mais o advogado do outro lado, mais o preposto, numa sala de audiência, só de um lado 12 pessoas, dá confusão, dá ou não dá? Dá. Então, quando a reclamação trabalhista plurima, se o reclamante plurimo quiser, pode fazer substituir pelo sindicato, né? Então, quando for reclamação trabalhista plurima, tá? Vários autores ou vários réus, esses vários autores ou vários réus, para não dar confusão, muita gente na audiência, eles poderão, se quiserem, ao invés de comparecerem,
fazer substituir pelo sindicato. Mas, via de regra, se o reclamante faltar, o processo é arquivado. Se o reclamado faltar, revelia aí, confissão. Cantei a bola na segunda fase, caiu. E tu sabe que eu faço recurso para quem é aluno e para quem não é, né? E a galera que não é aluno, para nenhum aluno meu, meu recurso, eu fiz a questão do preposto. Para aquele aluno de fora, todos foram feitos a questão do preposto. Por quê? O preposto não precisa ser empregado. Ele precisa ter o quê? Conhecimento dos fatos. E caiu na segunda fase passada. Serra essa eu mato, tá? O preposto não precisa ser empregado. Ele só precisa ter o quê? O preposto é empregado, mas não tem conhecimento dos fatos. Pode? Não. Ele não precisa ser empregado, só precisa ser o quê? Ter o quê? Conhecimento dos fatos. O empregador, sempre que o empregador quiser, ele pode se fazer substituir ou pelo gerente ou pelo preposto, tá? E o preposto, repito, não precisa ter conhecimento dos fatos. Não, perdão, amorzinho, né? O preposto não precisa ser empregado. Só tem que ter o quê? Conhecimento dos fatos. Tem uma situação em que o empregador não foi, o preposto não foi. Essa questão ela é um pouco controversa. Tanto é que eu já resolvi questões que não eram da FGV, dizendo que havia revelia, e questão da FGV que deixou para lá. Presta atenção, eu acho que ela não vai complicar, porque isso aqui não está sedimentado. O reclamado não foi, nem mandou preposto. Via de regra, é revelia e confissão. Lembrando que a revelia não atrai necessariamente a confissão, porque você pode ser revel e não confessa que a matéria era de direito, a questão vai dizer, ou então que o fato era inverossímil, tá? Não pareceu com a verdade. Mas tem uma situação que é o parágrafo 5º do artigo 843, ou 844, nesse momento não importa, né, meu amor? 844 da CLT, que fala que se o reclamado não for, se o preposto não for, mas o advogado comparecer. O advogado comparecer com contestação e com documentos, o juiz é obrigado a receber. Se você me perguntar se há revelia, eu vou dizer que há. Mas FGV não foi. Ela não desceu a isso aí. Ela só disse que o juiz era obrigado a quê? A receber a contestação em documentos, tá? Tem questões de concurso que dizem que é revelia, mas não é confissão. Mas a FGV, ela até agora, nas duas questões que ela fez, ela não desceu a esses detalhes. Então, para ela, preposto não vai, empregador não vai, o advogado vai. Aí você tem o quê? Só isso a resposta. O juiz é obrigado a receber o quê? Documento e a contestação. Partes na audiência. Todo mundo já sabe, né, que se o juiz atrasar meia hora, qual é o prazo de tolerância para o juiz atrasar? 15. Cuidado que em processo civil e ética é 30 minutos. Mas para a gente trabalhar são 15 minutos. Então, se o juiz atrasar 15 minutos, você espera. É o juiz atrasar a sua chegada. Não é atrasar a audiência. A audiência é marcada para 9 da manhã. 9h15 o juiz não chegou. Não é no início, ele não chegou. 9h16 você pode se levantar, se retirar. Mas antes disso, deixa consignado no livro de ata de audiência. Agora, entenda. Audiência marcada para 9 horas. O juiz estava reinando no banheiro. 10 da manhã saiu verdinho, da conta que eu vejo vocês. Verdinho. Pega só mole, igual o Jefferson ali. Você caga todo, né? Mole de uma diarreia, de um chicotinho, de uma fininha. Não sei como é na sua cidade. Diarreia, chicotinho ou fininha. 1 hora no banheiro. O juiz atrasou a audiência 1 hora. Você vai embora? Não. Você fique lá, tá? Você fique lá. Por quê? Porque o atraso não é para ele iniciar a audiência, para ele chegar, tá? Para as partes tem algum prazo? Não. Tá? A obrigação das partes é estar no horário da audiência. Então, se na hora vara tal, processo tal, Marcelo Barata, né, empresa Saco de Plástico Limitada, Marcelo não estava lá, 5 minutos, o juiz já estava, 2 minutos, assinando a audiência.
Marcelo chegou esbaforido, acabou-se, o processo eu estava no seu que, o processo arquivado. Então, a obrigação das partes, tanto reclamante como reclamado, é de estarem lá na hora da audiência. Por quê? Porque por falta de previsão legal, não existe prazo para as partes comparecer à audiência. Eu sei que mas não custa nada. Eu me lembrei dessa. OJ 245 da SDI1 do TST. Essa daí nunca caiu em prova, essa, mas vai que cai. OJ 245 da SDI1 do TST. Produção de provas de um processo de trabalho. O que eles mais cobram em prova é a questão da produção de prova pericial. Então todo mundo já sabe que quem paga, agora, cuida que eu vou dizer agora, quem paga a perícia é quem perde. Perde o processo? Não. Perde o objeto da... Eu fiz 15 pedidos. 15. Dentre eles o de insalubridade ou de periculosidade. Aí todo mundo já sabe que arguído em juízo, insalubridade ou periculosidade, a perícia é o quê? Obrigatória. A perícia é obrigatória. Perícia obrigatória. A não ser que não tenha mais como fazer a perícia. Eu estou pedindo insalubridade, eu estou pedindo periculosidade, mas a empresa foi extinta. A empresa pegou fogo, foi extinta. Tá? Caiu tudo, quebrou, o cara fechou e foi embora. Eu pedi insalubridade, pedi periculosidade, perícia obrigatória. Mas se a empresa for extinta, eu lhe pergunto, como é que eu faço uma perícia numa empresa que não existe mais? Não, pai. Aí você pode provar a insalubridade, a periculosidade, é assim que vão perguntar. E assim vai ser a resposta. Por qualquer outro meio de prova em direito, admitido. Mas a regra é que a perícia é obrigatória, a não ser que a empresa tenha sido extinta. Aí qualquer outro meio de prova é permitido, tá? Que é o J278 da SDI1. Então, vamos lá. Quem paga a perícia é quem perde. Perde o quê? Obras da pretensão. Fiz 15 pedidos. Ganhei todos menos um. O pedido meu de insalubridade, eu perdi. Quem é que paga a perícia? Quem perde, né? Quem perde o processo? Não, porque eu ganhei o processo. Eu fiz 15 pedidos, ganhei 14. Mas eu perdi o de insalubridade. Eu perdi o de periculosidade. Eu vou pagar. O reclamante paga, paga. Além do perito oficial, que é nomeado pelo juiz, eu apresentei meu próprio perito, não interessa. O perito é o perito oficial nomeado pelo juiz. Então, o perito nomeado pelo juiz, quem paga, quem perde, não o processo, o objeto da pretensão. As partes, se quiserem, e é uma faculdade das partes, se as partes quiserem, podem nomear assistentes técnicos da perícia. O assistente técnico da perícia, ele é parcial. O perito oficial, ele é imparcial, nomeado pelo juiz. Os assistentes técnicos são nomeados pelas próprias partes. Quem é que paga o assistente técnico? É quem contrata. Independente de você, a outra parte não. Desculpa, cada parte é que contrata. Independente de você ter perdido ou ganho o objeto da pretensão da perícia. Mas a gente está falando de perícia grafotécnica, datiloscópica, não sei o que, aeróbica. Mas tem um negócio chamado tradutor oficial. Quem trabalha ali pela Calcaia, São Gonçalo da Amarante, tem um monte de restaurantes coreano. Tem ou não tem? Tem. O dono é coreano. Geralmente são famílias, né? O cozinheiro é coreano. Os garçons também. É um coreano desse entra com reclamação contra o restaurante coreano. E o juiz não fala, apesar de ter assistido não sei o que, 6. Como é que é o nome? Round 6. Mas o juiz não fala coreano. Ele não vai entender as partes, nem vai entender as testemunhas. Aí vai ter que ser nomeado não um perito, um chuchu. Vai ter que ser nomeado um tradutor, um intérprete tradutor. Quem é que paga? Cuidado com essa. Quem é que paga o intérprete ou tradutor? Quem perde o processo. Cuidado. Parágrafo 2º do artigo 819 da CLT. Quem paga é quem o tradutor, o intérprete, é quem perde o processo, tá? Quem perder o processo paga o tradutor. O perito, quem paga é quem perde o processo? Não. O objeto da
Presta atenção. Quem é que paga o intérprete e tradutor? Quem perde o processo. E se quem perdeu o processo for pobre, pobre não paga, quem paga é a União. Quem não vai ficar sem nada, né? Quem paga é a União, tá? Quem vai pagar é a bendita União. Perfeito? Tranquilo? Faz tempo que não cai distribuição do ônus da prova, né? Só lembrando daquela hora extra. Quem alega o comum, não, o comum, o ordinário se presume, o especial se prova. O comum, o ordinário se presume, o especial se prova. Então, se eu estou dizendo que eu trabalho 10 horas por dia, presto, portanto, 2 horas... Eu sou reclamante, empregado. Presto 2 horas extras. Estou alegando o comum ou o extraordinário? Quem alega o extraordinário tem que provar. Então, quando o empregado ingressa com reclamação trabalhista pedindo horas extras, via de regra, o ônus da prova é dele, empregado. Pode ser que mude, mas logo de início é dele, empregado. Na hora que entra com a ação, é dele, empregado. Na audiência, desse jeito a questão, viu? Na audiência, ficou claro que a empresa só tinha 20 empregados. Na audiência, ficou claro que a empresa ou estabelecimento não tinham mais do que 20. Se a empresa ou estabelecimento não tem mais do que 20, ela tem a obrigação de controlar o ponto? Não. Então o ônus da prova fica com quem ainda? Com o empregado. Se ele não prova a hora extra, perdeu o processo. O empregador pode entrar mudo e sair calado. O empregado tinha o ônus de provar, não provou, perdeu o processo. O empregado ingressa com reclamação trabalhista, pedindo hora extra. O ônus da prova é dele. Só que durante a audiência, fica claro que a empresa tem mais de 20. O estabelecimento tem mais de 20, 21, 22. Aí, o empregador tem a obrigação de quê? Controlar o ponto. E tem a obrigação de provar. O ônus sai do empregado e do empregador. Quem tem que provar agora é o empregador, que não existe hora extra. O empregador provou, juntou os controles de ponto, lindos, maravilhosos, perfeitos, dizendo que não tinha nenhuma hora extra. Ele juntou. Aí o empregado é falso. Foi obrigado a assinar, foi coagido. Nessa altura não é minha. O comum, o ordinário, é que as pessoas cumprem a lei ou descumprem a lei. Então, se o empregado está alegando que os... O cara perde os alunos, mas não perde a piada, né, mano? Agora vamos lá. Se o cara está dizendo que foi obrigado, foi coagido, a assinatura é falsa, assinou em branco, ele está alegando o comum ou o especial? Bora? Especial. Então o empregado tem que provar. Cuidado. Ainda não caiu uma dessa. Tá? O empregado, eu vou alegando, cuidado, que você vai dizer que é falso negócio, você tem que provar. Que o comum é que as pessoas cumprem a lei. Está dizendo que não cumpriu a lei, tem que provar. Tá? Terceira. Que é para depois só recurso. Terceira. O cara entrou com reclamação, pediu hora extra, o ônus da prova do empregado. A empresa, na audiência, ficou claro que ele tinha mais de 20, 21, controlar o ponto, tem obrigação de controlar o ponto. Ele não tinha os controles de ponto. Ele não tinha os controles. Ou então os controles eram jornadas invariáveis. Controle britânico, entra 8, sai 12, volta 13 em ponto, sai 15. Sem variar um segundo. Então, se o empregador tinha a obrigação de juntar o cuidado com essa agora. Se o empregador tinha a obrigação de juntar algum ponto e não juntou, ou juntou um controle de ponto ruim, britânico, jornadas invariáveis, ele não perdeu o processo. Não há presunção de que tem hora extra, não. Então, o fato, cuidado com essa agora, ó, o fato de o empregador ter que juntar o controle e não juntou, o fato dele juntou os controles de ponto pereba, britânico, não torna a hora extra verdadeira. Não há confissão ficta. Essa é a questão mais difícil da prova. Não há confissão ficta. O empregado, nem presunção de nada. O empregador pode provar de outras formas que não havia hora extra. Agora, se no final ele tinha a obrigação de juntar o controle, não juntou, ou juntou os controles pereba, e nem provou de outra forma, ele perdeu. Mas o simples fato de ele ter juntado, não ter juntado o controle, ou ter juntado os controles pereba, isso não é confissão ficta, não.
o empregador não perdeu, não. Ainda pode provar que não havia hora extra por outros meios de prova em direito admitido. Cuidado, tá? Muito cuidado, que é a súmula 338, muito cuidado com essa. O simples fato de a testemunha ter litigado ou estar litigando contra o mesmo empregador não a torna suspeita. Eu vou entrar com reclamação contra a Astoria Perfumes. Entrei com reclamação contra a Astoria Perfumes. Aí eu chamei o Rafael como sendo minha testemunha. Só que o Rafael tem ou tinha uma ação contra quem? A Astoria Perfumes. O Rafael é suspeito. Não. Cuidado. O simples fato de a testemunha ter litigado ou estar litigando contra o empregador lá, não a torna suspeita. Para que ela seja suspeita, você vai ter que comprovar que existe um conluio, existe uma cruzeta, uma troca de favores entre o Rafael e eu, tá? Ou entre mim e o Rafael, perfeito? Então, assim que diz a súmula 357, o simples fato de a testemunha ter litigado ou estar litigando contra o empregador não a torna suspeita. E só por desencargo, vou falar de recurso agora, e só por desencargo, aquela besteira, né, que se cair na prova é porque a prova foi fácil. Toda vida que essa questão cai na prova é porque a prova foi fácil. Tá? Então, você não tem obrigação de passar não, mas seria legal. Entendeu? Seria muito massa, muito bom você passar na prova fácil. Tá? Qual seria a questão? Quantidade de testemunha. Tá? Procedimento sumaríssimo. Cara, toda vida, incrível. Né? Procedimento sumaríssimo, procedimento ordinário e inquérito judicial. 2 vezes 3, 6. 2 para cada parte sumaríssimo, 3 para cada parte ordinário e 6 para cada parte inquérito judicial para apuração de falta grave. Recurso. Tá? Vocês assistiram a aula de recurso do site Folia? Assistiram, né? Pois é, né? O que eu vi. Né? 3 mil inscritos. Um pouquinho mais que 3 mil inscritos. Primeiro vídeo, que o primeiro vídeo é o que tem mais. 800 visualizações só, 800. 3 mil inscritos no site Folia. E o primeiro vídeo da primeira semana, eu pedi agora a link para botar. 800 e poucas visualizações. Se inscreve muito, mas visualizar é muito pouco. Problema, né? Estava lá para quem estava. Então vamos lá. Recurso ordinário. Quando é que cabe o recurso ordinário? O RO cabe da decisão que julgar uma ação. Recurso ordinário não cabe só da vara. Recurso ordinário não cabe só da vara para o TRT, não. Todo mundo acha que RO é o nome do remédio. Toma, meu filho. Né? O recurso aqui, tem água aí? Né? O recurso ordinário, a gente tem um tarja preta violento. Eu tomei o meu de pra cá, que eu não sou bestado, deixa eu tocar. Não, besteira, pô. Vamos lá. O recurso ordinário é esse o erro que o cara comete. O recurso ordinário, ele não é só... Vou desenhar, né? O RO, pessoal, ele não é só da vara para o TRT, não. Tá? Isso. Ó. E é bem facinho, ó. Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal. O RO não é só... Presta atenção, Maria. Né? Não é só da vara para o TRT. Realmente é. Né? A vara julga uma reclamação trabalhista, julga uma ação de consignação em pagamento. A vara julga o... Não é o dele, não. É do Fábio. Não, que o Fábio ficou com ciúmes. Não é nem remédio que ele toma. Ele, de propósito, vou botar aqui uma musiquinha, só para poder chamar a atenção do Alexandre. Vamos lá, ó. Quando a vara do trabalho... Tô dizendo, mano, não era remédio não, mano. Quando a vara do trabalho julgar uma ação, o recurso cabível é o ordinário para o TRT. Só que existe RO do TRT para o TST e do TST para o STF. E o pior é que é fácil. Porque se fosse difícil, mulher, eu nem dava. Eu não sou doido botar um negócio difícil aqui no quadro. Um dia a gente dá prova, né? Até porque não passa com 80, passa com quantas? 40. São 6 de trabalho. Se acertar as 6, era bom, né? Mas basta o quê? 3 de trabalho, 4 de ética, não?
Umas 3 ou 4 constitucional não? Na sua metade da prova? Então, tem 2 filosofia, acerta uma. Empresarial, chuta C. Ó, eu vou dar uma dica no final da aula. Não, vou dar agora e vou reiterar depois. Cara, eu não estudei porra nenhuma. Eu sou um franco atirador. Tô fazendo só por fazer. Agora, só faça isso se você for um franco atirador ou se você confiar muito em mim. Mas eu só vou dizer no final da minha aula ou no final de tudo. Tá? Não digo não, senão você vai embora. Senão você vai embora. Ela tava só cutucando o celular. Vamos lá. Quando, ó, RO só cabe quando uma vara, um tribunal, eles julgarem uma ação. A vara julga uma reclamação, a vara julga um inquérito judicial, a vara julga uma ação de consignação. Quando a vara trabalha julgar uma ação, recurso cabível RO para o TRT. Só que o TRT não julga só recursos. O TRT também julga ações. O TRT pode julgar mandado de segurança, ele pode julgar habeas corpus, ele pode julgar habeas data, ele pode julgar ação rescisória. Quando o TRT julgar uma ação, o recurso é o RO para o TST. Então, o RO só cabe quando o órgão julgar uma ação. Mesma coisa do TST. TST julgou mandado de segurança. TST julgou um habeas corpus, um habeas data. TST julgou uma ação, via de regra, RO para o STF, que é o chamado ROC, recurso ordinário. Tem outra besteira, quando for mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, a decisão for negativa, deve ter visto isso em processo civil também, né? Parte de recurso. Até em processo penal, né? Processo penal também, mesma coisa, só que é TST, né? STJ lá. Então, quando o tribunal superior julga uma ação, não são todas, mas julga uma ação, a decisão é negativa, RO para o STF. Moral da história, quando é que cabe RO? Quando ele julgar uma ação. Mas, professor, pelo amor de Deus, eu faço o curso tal, professor tal, até melhor que o senhor. Ele disse que do TRT para o TST é recurso de revista. Também. Do TRT para o TST cabe RO. E do TRT para o TST cabe recurso de revista. Ainda cabe agravo instrumento. Ainda cabe outras coisas. O que vai diferenciar se é RO ou se é recurso de revista é o que está sendo julgado. Quando é que vai caber RO? Quando o órgão julgar uma. Então, se julgou uma ação, esses remédio constitucional, é remédio, toma porra. Né? O nome daquilo é ação. Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Qual é a outra, Maria? Mandado de segurança. É tudo ação, macho. Remédio heróico. É coisa de fresco, pô. Né? Remédio heróico é ação. Isso é ação. Ação, isso é ação, tá? Então, quando o órgão julgar uma ação, é RO. Quando o TRT julgar o RO, que veio da vara, aí é recurso de revista. Quando o TRT julgar o RO, que veio da vara, é recurso de revista. Não vai adiantar eu falar. Eu vou colocar nos grupos o recurso de revista em procedimento sumaríssimo. Não, eu vou falar aqui não, vou colocar no grupo. Então o pessoal que está nos grupos, todos, quem está assistindo está nos grupos. Todo mundo está assistindo aqui está nos grupos. O pessoal que está nos grupos, vou colocar uma besteirinha. Vou colocar o dispositivo, uma besteirinha para você ler. Porque colocar recurso de revista é fácil. Isso é difícil, recurso de revista, quando for em procedimento sumaríssimo. Eu vou criar um método mnemônico para estar no grupo para você, tá? Aqui, ó. Quando o TRT julgar o RO, é recurso de revista. Quando o TST julgar o recurso de revista e divergir entre si, ele vai falar de divergência, tá? Quando o TST julgar o recurso de revista e divergir entre si, recurso de embargos, tá? Então, quando o TRT julgar RO, recurso de revista. Quando o TST julgar recurso de revista e houver divergência, esses são os embargos, também conhecido como embargo de divergência. E na execução, quando o juiz julgar alguma coisa na execução, o que é que cabe? Agravo de petição. Das decisões do juiz na execução, cabe agravo de
repetição. Decisão que nega seguimento a recurso. Cabe o quê? Agravo de instrumento. Cuidado. Decisão que nega seguimento a recurso, cabe agravo de instrumento. Decisão que nega liminar. Quero ver isso. O Ronaldo Rolim viu hoje de manhã. Não foi? Não pode errar. Não pode errar. Não confunda o processo de trabalho. Ronaldo Rolim viu hoje de manhã. Decisão que nega liminar, que concede liminar. Decisão que antecipa os efeitos da tutela antes da sentença. Decisão que nega liminar, concede liminar. Decisão que antecipa os efeitos da tutela antes da sentença. Qual é a medida cabível? Mandado de segurança. Agravo de instrumento é no processo civil. Lembra que no processo de trabalho, um dos princípios do processo de trabalho é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões. Então, quando o juiz, um processo de trabalho, segura aquela, né? Se for dúvida com o Ronaldo, ainda bem que você falou porque eu ouvi. Quando o juiz concede a liminar, nega a liminar, meu amor, não gosta no processo de trabalho, não é agravo de instrumento, é mandado de segurança. Quando o juiz antecipa os efeitos da tutela na sentença. Que burro. Quando o juiz manda o empregador pagar o honorário. Quem é que paga o honorário do perito no processo de trabalho? Quem perde o objeto da perícia. A gente só sabe quem perde depois que a perícia é feita. Se o juiz mandar antecipar o honorário do perito, não pode. Não cabe recurso. Mas cabe mandado de... A porra do mandado de segurança. Quando o juiz... Cuidado com essa. Que uma palavrinha é tudo. Quando o juiz antecipa os efeitos da tutela antes da sentença, é mandado de segurança. Quando o juiz antecipa a tutela na sentença, RO. Ou lá seria apelação, né? RO. Quando antecipa antes da sentença, é um liminar. Mandado de segurança. Quando antecipa a tutela na sentença, é recurso. Nosso caso aqui, RO, no Ronaldo seria apelação. Tá? Tranquilo? Perfeito? Cara, é o seguinte, só faça isso aqui se você tá como franco atirador. É a primeira vez que eu vou fazer. Funciona. Agora ouça. A prova tem 80 questões, certo? Não, ouçam. A prova tem 80 questões. Geralmente são 20, 20 e 20. Não são cravados. É 18 de uma, 22 da outra. Mas a média é 20, 20 e 20. Se você está como franco atirador, não estudou porra nenhuma. Estudou porra nenhuma. Eu fosse você, eu só faria aquelas questões que você tem certeza que sabe. Essa aqui eu sei, marca. Tô na dúvida, não marca. Aí você sai fazendo só as questões que você sabe. As que você tem 100% de certeza. Vamos dizer que dê umas 20, 25. Tá, 22, 20. 20 é muito próximo, né? Dê umas 25. Não, é porque 20 pode dar errado. 20 pode dar errado. Os 22, só que tem certeza. Igual aquela mulher, só a boca não tem certeza. Só tem certeza. Faz 20. Nenhuma que você tá na dúvida. Ai, meu Deus, eu acho. Não marca. Certeza. Faz uns 25. Que é para acertar as 25. Aí você vai contar quantas A, quantas B, quantas C, quantas D você já marcou. Aí aqui você marcou menos, você chuta o resto da prova. Marca, só pode uma. Porque você vai ter lá entre 20 e 18. Entre 22 e 18. Depende. Teve um aluno meu que ele falou, não foi eu que criei isso não. Foi um aluno meu que falou isso pra mim. Eu não lembro se ele é presencial ou online. Foi tu que me disse? Foi, mas que baita que me disse aqui. Não, mas foi só tu não. O cara fez 38. Foi? Pronto. Fez 39 isso aqui, ó. Nem sabia. Mas não foi tu não, foi outra pessoa, foi outro aluno. Fez 39 questões ele, não sabia, outro fez 38. Sem fazer porra nenhuma, sem saber estudar nada. Só fez as que acertou. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas aí ao invés de você sair marcando que você não... Não, né? A prova todinha C. Né? Você marcar a prova todinha C,
Ou 18 ou 22. Se a prova toda certa, é 22. Você só pode fazer as que souber 100% e o restante você atira naquela que você marcou menos, mas só pode uma letra. Aqui você marcou, não adianta marcar. Essa aqui é A, essa aqui é B. Não. Porque é mais fácil. O que é mais fácil? Tu fazer 40 questões de 80 ou tu fazer 6 de 60? É mais fácil fazer 40 de 80. Porque se fosse a sair chutando qualquer uma desse certo, todo mundo ia acertar a Mega Sena, né? E ninguém acerta, certo? Então, é uma estratégia para quem está desesperado. Quando eu falo desesperado, é porque não estudou, que desesperar todo mundo tá, inclusive eu, certo? É para quem não estudou porra nenhuma, que não é o caso de vocês. Tranquilo? Ó, a gente se vê, eu vou ficar aqui ainda, tá? A gente vê no final do curso. Tchau.